Bem, essa aula é para aproveitar parte desse código que foi usado. Esse código foi usado para gerar uma malha de pontos dispostas com espaçamentos iguais. Esse código é definido por essas variáveis dx, dy, nx e ny. No dx nós temos a distância entre os pilares ao longo do eixo x, no dy a distância dos pilares ao longo do eixo y em todas as linhas, e no nx e no ny que temos o número de pilares em x e o número de pilares em y. Aqui temos 8 e 6 nesse exemplo. Eu vou trocar esse x para 4, rodar de novo esse carregamento de variáveis, e aqui nós temos 4 elementos em x e 6 elementos em y. Podemos unificar a distância também, vou botar esse daqui 12, esse daqui como 15, rodando de novo, aqui e aqui. Temos aqui o 12 e o 15 em proporções. Como utilizar parte desse código? Esse daqui é a parte do código que gera realmente a malha de pontos. Os pontos em x são definidos por esse i vezes dx e os pontos em y com j vezes dy. Eu vou copiar aqui para a gente ter esse daqui, essa impressão aqui a gente não precisa, só para mostrar os valores. Está aqui. Aqui eu vou copiar, Ctrl C, e vou colocar eles no Rhinoceros. Primeiro, abrir o Grasshopper, e vou aqui na aba de matemática e vou procurar o componente Python 3 Script. Isso no Rhino 8 vai ser esse componente. Pode ser um componente Python, se estiver usando versões anteriores. O componente Python das versões anteriores equivale a esse aqui, era um Python 2 Script, mas ele usa esse mesmo símbolo aqui do Python. E clico duas vezes na parte central, no logotipo, para abrir o editor de código, seleciono tudo e apago, e colo esse texto, o código do exemplo anterior aqui. Pois bem, aqui ele está aparecendo um erro nesses elementos, que as variáveis nx, ny, dx e dy não estão definidas. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar esse componente aqui. Esse componente ficou em vermelho, que ele está dando um erro, porque ele não reconhece as variáveis, e vou editar as entradas do meu componente. Clicando com o botão direito em cima do X, eu consigo fazer as duas edições importantes. Primeiro vou colocar o nome dx, para ser o mesmo nome de variável que está sendo usada dentro do código. E aqui em TypeInt, eu vou transformar essa variável em um float, que é uma distância que pode ter casas decimais. Então aqui no TypeInt ela vai entrar como um float. O dy eu vou fazer a mesma coisa, dy, e aqui eu vou como um float, e vou acrescentar mais duas variáveis de entrada, apertando esse botão mais aqui embaixo, e o mais novamente. Essa daqui eu vou chamar de nx, e o TypeInt dela vai ser um inteiro, e essa daqui eu vou chamar de ny, e o TypeInt dela também vai ser um inteiro. Ok? Pronto. As entradas estão ajustadas. Vamos abrir aqui o código novamente. Eu não vou utilizar, ok? Continua dizendo aqui que não está definido. Alguns componentes, rodo de novo. E ele rodou sem maiores problemas. Eu não vou usar duas listas de coordenadas x e y. Eu vou usar uma única lista de pontos. Vou criar um ponto e salvar nessa lista de pontos. Antes de fazer isso, eu vou aqui no início do código, eu vou importar uma das bibliotecas de manipulação de geometria do Rhinoceros, a mais simples, que chama Rhino Script Syntax, e eu vou importá-la com o apelido de rs, está aqui importado. Aqui eu vou criar apenas uma lista, que eu vou chamar de malha, vai ser uma malha de pontos, e usando, aqui, rs, não ns,
E aqui eu vou criar um ponto. Ok, esse ponto vai ser criado. Deixar esse código aqui abaixo. Eu vou simplesmente comentar esse código por enquanto. Ctrl, ponto e vírgula. Está comentado. E aqui eu vou criar um ponto auxiliar ou temporário, pttemp, e ele vai ser igual a rs.addPoint. Está aqui o ponto que eu vou adicionar, vou abrir a função e vou colocar a coordenada x, y e z. Minha coordenada x vai ser a mesma daqui de baixo, posso copiar ela aqui e colar. Minha coordenada y vai ser a mesma do código anterior, vou copiar ela aqui e vou colar. E para esse exemplo, minha coordenada z vai ser igual a 0. E eu posso apagar essas linhas que eu já utilizei. Muito bem. Com esse ponto gerado, eu vou colocar append de forma bem semelhante ao que eu fiz anteriormente. Vou botar esse ponto temporário nessa malha. Rodando aqui, não tem nenhum erro, mas também nada foi gerado. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fechar meu editor de código, ele vai perguntar se eu quero salvar, ele está salvo aqui, ok, já está salvo, e vou usar sliders para ajustar esses valores daqui. Os sliders, pegando esse link, que vai estar na descrição do vídeo, eu vou aqui na parte de sliders. Sliders, na verdade, é como a gente manipula valores de números reais, números com casas decimais, ou números inteiros, e consegue manipular em tempo real no Grasshopper. Se tiver alguma dúvida quanto aos sliders, basta verificar esse elemento daqui, esse link. Vai ter uma dica de como criar sliders. E aqui eu vou, na primeira aba de parâmetros, nesse primeiro link, eu tenho Number Sliders, Number Slider, e aqui clicando duas vezes nessa parte de cá, conforme está aqui no guia, como editar um sliders, tem a parte 1 e parte 2, um clique duplo na primeira parte, nessa parte aqui comum, onde aparece o nome do slider, eu consigo editar certas propriedades dele, está aqui clicado, ele vai ser um número real, se parar o cursor aqui aparece que ele é um floating point number, eu vou aumentar aqui o tamanho dessa distância até uns 12 metros, ok, e agora meu slider varia de 0 até 12, perfeito, vou copiar, Ctrl C e Ctrl V com o slider selecionado e alimentar essas entradas com esses valores aqui. Após isso eu vou copiar também esse número desse slider, vou clicar duas vezes para editar, ele vai ser um número inteiro, tá? Então é um N, se parar o mouse aqui ele aparece que é um número inteiro, ele está de 0 a 12, vou aumentar aqui para 30 pilares e vou copiar também, agora esse meu slider varia de 0 a 30, sem nenhuma casa decimal, eu coloco esses elementos aqui. Bom, a malha já está sendo gerada, mas a gente não pode enxergar nada na janela do Rhinoceros. Vou voltar ela aqui. Ok. Deixar ela aqui do lado. E vou, como fazer para colocar esse desenho na tela? Clico duas vezes mais uma vez, eu vejo aqui que o nome desse meu elemento é malha. Pois bem, na verdade eu só preciso ter uma saída, eu posso colocar mais saídas no meu componente, mas uma dessas saídas é apertando Ctrl, clicando com o botão direito do mouse. Eu tenho aqui a adição e vou usar o mesmo nome que foi utilizado dentro do código, e agora eu consigo criar uma sequência de pontos, controlar isso aqui, controlar a distância entre esses pontos em x e em y, assim como a quantidade em x e em y desses elementos. Para o exemplo ficar um pouco mais elaborado, vou utilizar aqui um comando move, um componente move, vou mover esses elementos para cima, vou colocar aqui alguns componentes para conseguir mexer nesse valor,
copiar um slider desse aqui, que é um floating point, que está de 0 a 12. E aqui eu consigo mexer na distância entre dois pilares. Vou criar linhas entre os pilares com o comando de criação de linha, ponto inicial, ponto final, está aqui. E com o componente pipe, vou criar um tubo entre esses elementos e vou colocar um slider aqui, um slider simples de 0 até 1, para mexer no diâmetro desses sliders. Ok, de 0 até 1 eles estão aqui. A altura também é definida parametricamente e a quantidade desses elementos também é definido parametricamente. Okay? Então, é um código, a mesma lógica que a gente usou para realizar o código no editor Python, no Colab, no Google Colab. A gente utiliza aqui até um pouco mais simples, utilizando uma única biblioteca do Rhinoceros, que me permite criar algumas geometrias, entre elas um ponto, e aqui estão os elementos criados. E a facilidade de manipular essa malha, definir ela de qualquer jeito que se queira. Okay? Pronto, por esse exemplo é isso.